Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia e sejam todos bem-vindos a esse canal. E hoje eu venho aqui com um iceberg que há tempos eu queria fazer e finalmente me sobrou tempo para isso. E aqui estou falando do iceberg completo do Pica-Pau. Um iceberg focado em fatos, curiosidades, acontecimentos e até mesmo teorias relacionadas ao desenho. Ou seja, não vai ficar aquela coisa repetitiva apenas com a história do Pica-Pau, do criador do Pica-Pau. Não espere apenas isso desse iceberg. Por isso mesmo, se você como eu cresceu assistindo Pica-Pau, se você tem um carinho por esse desenho, eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo do começo até o fim. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Esses dias eu tava refletindo sobre o ato de assistir filmes nos dias atuais. Na maioria dos casos, basta abrir um serviço de streaming e escolher o filme que você quer ver no horário que você preferir. Mas as coisas eram bem diferentes quando o mundo não era tão conectado assim. Durante a minha infância e adolescência, existiam 3 formas de assistir a um filme. A primeira era indo ao cinema, atividade que eu fiz pouquíssimas vezes durante a infância, pois a minha cidade não tinha cinema e a gente também não tinha condições de ficar indo até a cidade vizinha toda vez que a gente queria ver algum filme. A segunda era por meio do home video, alugando filmes nas locadoras, gravando VHS ou, mais recentemente, se é que podemos falar assim, comprando aqueles DVDs 3x10 na feira do bairro. E a terceira opção era simplesmente esperar as emissoras de TV exibirem os filmes em suas grades de programação. Quem nunca assistiu a um filme dividido em 5 partes com intervalos comerciais no meio de cenas importantes? Quem nunca passou raiva com os cortes que transformavam Titanic em um filme de 1h30? E quem nunca ficou acordado até tarde para não perder a chance de ver aquele filme inédito sendo exibido após a novela? Eu me lembro muito das chamadas dos filmes no início do ano, de como era empolgante saber quais filmes seriam exibidos, ou até aqueles especiais de final de ano, onde eles guardavam um grande filme para finalizar o ano com chave de ouro. Eu sou completamente fascinado por essas chamadas, tanto é que eu estou produzindo um vídeo exclusivo sobre elas, que deve sair em breve aqui no canal. Mas enfim, assistir filmes na TV era uma verdadeira experiência, e no vídeo de hoje vamos explorar o iceberg das sessões de filmes da Globo. Se trata de mais um iceberg inédito que eu mesmo criei, e eu garanto que é um dos temas mais nostálgicos e interessantes que eu já tratei por aqui. Então pegue seu copo de água, se ajeita aí e bora pro tema. Bolinha de golfe. Essa aqui não é novidade para ninguém que conhece Pica-Pau. Conforme o desenho ganhou mais episódios e temporadas ao longo dos anos, muita coisa mudou. Há até quem acredite também que a censura foi responsável por essas mudanças. O Pica-Pau foi criado para fazer uma participação em um episódio do Andy Panda, que é aquele episódio clássico onde nós temos o Andy, o pai do Andy, alguém começa a bicar o teto e quando ele vê, se depara com um Pica-Pau. Geral gostou muito mesmo de sua participação nesse episódio. Eu sempre achei esse episódio bem engraçado pela participação dele, porque o Andy Panda pra mim não eram todos os episódios que era tudo isso de engraçado, né? É o Pica-Pau que fazia a diferença, convenhamos. Maioria gostou, maioria achou bem genial e engraçado esse episódio, mesmo com os diretores da Universal Studios considerando esse ser aqui, que parece que escapou da fila do CAPS, feio. Os diretores da Universal, quando viram o Pica-Pau Biruta, falaram: nossa, quem é esse doido aqui, esse feio? Esse personagem tá muito feio, isso aqui não vai dar certo não. Eu acho que esse cara é louco. Em partes, eu acho que eles não estavam tão errados assim, né? Mas tadinho do Pica-Pau. Essa é pra todos nós aqui que já sofremos bullying na escola por sermos feios,
por sermos os diferentões da turma, até o Pica-Pau Biruta já passou por isso. Então, encare isso como um motivacional do dia. Mas o passarinho mais amado do Brasil ganhou cada vez mais popularidade e assim resolveram investir na aparência dele. Não que assim era essa grande feiura, né? Mas não sei, era meio estranho esse design. Eu tinha medo do Pica-Pau Biruta quando eu era criancinha, vocês sabiam disso? Mas, se já gostavam dele feio, então agora, né? Sendo mais bonitinho, né, com uma aparência assim mais impecável, gostariam mais ainda? E é verdade. Então lá em 1944, quando o Pica-Pau já era um grande sucesso, já tinha bastante popularidade, ele recebeu traços mais leves, com um rostinho de que é fofinho, mas vai torrar a paciência do Leôncio mais uma vez. Ele também tinha um tamanho menor, penas azuis, barriguinha branca, usava luvinhas. O formato mais clássico, né? Digamos que esse é o formato clássico do Pica-Pau. Em 1951, mais uma vez a sua aparência é alterada. E aqui é quando ele tem o seu par de olhos verdes, mais assim, destacados, e o seu topetinho fica pra frente. Já na metade da década de 50, o desenho fez a sua estreia lá na TV, lá nos Estados Unidos. Ele era exibido em um programa semanal no ABC, que durava cerca de meia hora. Eis o chefão, tem a palavra. Prazer em vê-lo, amigo. Oi, turma. E agora que o Pica-Pau chegou na sua fase para a televisão, ele ganhou um design mais simples. Além de ser menorzinho, né? Menorzinho ainda do que ele era, bem mais fofinho e menos biruta das ideias. Isso porque agora o desenho era exibido na TV para crianças. As crianças eram o maior público-alvo do Pica-Pau. Então já não poderia contar com cenas como essa aqui, não é mesmo? Além disso, os custos para a produção de um desenho para televisão eram sempre mais baixos. Por isso que os desenhos da Hanna-Barbera tinham todos aquela mesma técnica de animação, para dar conta do recado. Por isso, a partir desse ano, podemos notar que o design e a arte do desenho ficaram mais simples também, mas não que tenha ficado ruim. Fiquei com uma cabecinha de nada. E conforme mudam as temporadas, o seu design e traço também muda um pouco, né? A gente pega os episódios de 72, compara com os episódios da década de 60, a gente já vê uma diferença. Depois deixa nos comentários qual é o seu design favorito do Pica-Pau. Depois nós temos o design do novo, entre aspas, show do Pica-Pau, que já é de 1999. Daqui a pouco faz 30 anos que temos o novo show do Pica-Pau, galera. E nessa versão aqui, o seu design é baseado, né, naquele design pós-biruta. E também tem o filme 3D e essa nova aberração, essa nova versão aqui do Pica-Pau de 2018. E não é só o Pica-Pau que recebe um design diferente, mas os outros personagens também, como o Leôncio. Sim, o Leôncio já foi bem diferentão. Estão pensando que eu quero matar este peru? Bom, eu quero... Abra essa porta! Ui! Se manda, moleque, tira fora esse bigode fajuto. Bom dia. Sim? What is coming? Pica-Pau maluco. Oh, macias, pernas macias, nada de varizes nas canelas. 000? Você nem ouviu ainda, como pode dizer que é burro? Achei muito melhor. O Zeca Urubu. Levante as mãos ou te arrebento a cuca. Um tônico com... Oh, legal. Cara, olhe só. No treats, just tricks. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Enquanto o otário tá ocupado, eu vou procurar onde ele guarda a granulina que ele ganha aí. Pelo menos não tem nenhum pica-pau aqui para estragar as coisas em Guadalajara. E a última coisa que eu preciso é de um pica-pau linguarudo estragando meu plano. A Mini Ranheta ou a Winnie Pica-Pau.
Pica-Pau está na TV brasileira há várias décadas, praticamente mais de 70 anos na televisão brasileira. Sua estreia no Brasil aconteceu junto com o início da TV Tupi em 1950, que exibia Pica-Pau legendado. Nessa época ainda não existia uma dublagem para o Pica-Pau, porém era exibido na Tupi assim mesmo. Aliás, Pica-Pau foi o primeiro desenho a ser exibido na televisão brasileira. E o que dizem é que, na verdade, depois de ser exibido na Tupi, por um período ele foi exibido lá na Record. Isso na década de 60. Pica-Pau também teve a sua fase no SBT e é engraçado que os millennials conheceram o Pica-Pau pelo SBT, enquanto a geração Z conheceu o Pica-Pau graças à Record. No SBT foi exibido de 81 até 2002 e na Globo de 2003 a 2005. Mas se eu não me engano, na Globo não eram todas as temporadas que eram exibidas, e sim as mais recentes da época. Isso sem contar o novo show do Pica-Pau que não foi exibido na Globo. O desenho voltou à Record em 2006, após uma assinatura de um contrato exclusivo com a Universal Pictures, e essa era uma época que eu não perdia um episódio de Pica-Pau, e eu acho que não era só eu, porque tinha dias que eles chegavam a marcar 18 pontos de Ibope, isso em 2007. O Pica-Pau já deixou de ser exibido antes na Record, mas era algo temporário e parece que isso está se repetindo agora. Não sei exatamente, faz um bom tempo que eu não assisto TV aberta, mas a Record já falou que Pica-Pau e Todo Mundo Odeia o Chris continuarão a se revezar na programação da emissora. E parece que a Record tem os direitos de exibição do Pica-Pau até 2026, ou seja, por enquanto está tudo tranquilo, mas no momento são essas as informações que nós temos. Seria muito da hora se em 2026 o SBT depois comprasse Pica-Pau para exibir após Chaves. Só que fica a dica, não vale usar inteligência artificial e também não vale picotar episódio. E agora eu tenho o relato de uma exibição. Eu queria saber se mais alguém tem informações a respeito disso, porque eu lembro de ver isso uma vez. Como eu já comentei aqui, eu acompanhava a exibição do desenho todos os dias. Era a minha rotina ligar a TV para assistir Pica-Pau. Era a minha terapia ocupacional após um dia de bullying intenso na escola. E nem é meme. Aí um dia, eu tava trocando de canal e eu vi uma exibição de Pica-Pau em um canal, eu não sei se era Rede Brasil, NGT, provavelmente Rede Brasil, e isso lá por volta de 2007, 2008. E o episódio era Esqui para 2. Eu achei muito estranho, eu fiquei, oxi, tá passando Pica-Pau em outro canal? Só que no mesmo dia eu vi que também estava sendo exibido Pica-Pau na Record. Então eu tenho as minhas dúvidas. A gente sabe que eu muitas vezes deixava um DVD com alguma série ou desenho animado rolando na emissora, não da forma mais legalizada possível, Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando a respeito disso. Então, eu acho que na época deixaram um DVD de Pica-Pau. E eu queria saber se alguém mais presenciou algo parecido. Não falarei de uma forma tão profunda a respeito das dublagens do Pica-Pau, até porque eu já tenho um vídeo inteiro dedicado a esse tema. A primeira remessa de episódios que veio para o Brasil foi exibida na TV Tupi, mas de início era tudo legendado. Depois, eles investiram em uma dublagem para ele. A primeira dublagem foi realizada no Rio de Janeiro com a voz de Luiz Manuel dublando Pica-Pau. Gasolina, terceira dublação Guanabara. Cuidado com a gasolina e os pneus. Essa viagem é mesmo necessária? Claro que ela é necessária. Eu sou mal necessário. E também dizem que tem uma dublagem que foi realizada na Herbert Richards, mas não existem muitas informações a respeito disso. O Luiz Manuel, ele começou trabalhando na Herbert Richards, ele saiu de lá em 78 e ele também trabalhou em várias outras empresas, como a Rio Som, a Cine Castro, a Dublação Guanabara, que é onde foi realizada a primeira dublagem de Pica-Pau, e várias outras. Até o momento não foi encontrado nenhum episódio com a locução da Herbert Richards, só da Dublação Guanabara, mas em ambas as dublagens dos diferentes estúdios é o mesmo dublador. Chegou a segunda remessa de episódios do Pica-Pau, isso lá na metade da década de 60, e dessa vez sendo exibidos primeiramente na Record. E aqui a sua dublagem foi realizada na AIC pelo Oney Casarré. Eu também amo a dublagem do Oney. Muito afiado! Melhorou. Você nem sei de mim. Eu gosto de você.
E aí, tem uma terceira remessa de episódios, que já eram episódios que foram dublados pelo Luiz Manuel, porém, receberam uma nova dublagem pela BKS, onde o Pica-Pau foi dublado pelo Garcia Júnior, isso quando ele ainda era criança. Calma, sargento, calma! Eu só quero voar como um pássaro! Ei, cara! Você gosta de pipoca? E agora falarei de algumas dublagens alternativas e as outras dublagens que tivemos adiante. Existem dublagens do Pica-Pau que são daqueles VHS de domínio público. Não sabemos ao certo quantas dublagens foram, porque existiram vários desses VHS aqui no Brasil. Era cada pérola da dublagem que a gente encontrava nesses VHS. Ei, amigos, para onde estão indo vocês? Vamos para o sul, uma tremenda onda de frio está chegando. Vamos! O que vão fazer vocês todos no sul? Morrerá de frio se ficar aqui. E não terá o que comer. Não se preocupem comigo, agora vou nadar um pouco. Mas, segundo meu inscrito, em um desses VHS de domínio público, a dublagem do Pica-Pau foi realizada pelo Ricardo Fábio, que também é conhecido por narrar o Pocoyo e cantar a abertura clássica do Dragon Ball GT. Isso segundo um dos meus inscritos, tá? Caso você tenha mais alguma opinião ou informação relacionada a isso, comente aqui embaixo. Ei, pra onde vai todo mundo? Nós vamos para o sul! O Homem do Tempo avisou de uma terrível onda de frio! Ah, qual é? Aquele porco não consegue prever nada! Você vai morrer congelado se ficar aqui! E não terá comida nenhuma também! Não se preocupe comigo, eu tenho comida de sobra! E também tem uma dessas dublagens alternativas, onde o Pica-Pau recebeu a voz da Yara Rissa. Oba, legal! Que dia pro mergulho! Entre, chegou na hora do jantar! Cuidado seu cachecol! Oba, adoro gato assado! É? Já o Clécio Souto dubla o Pica-Pau em Da Terra à Lua, nesses trechos aqui desse filme. É só uma maneira bonita de dizer, vamos dar um passeio lá fora. Ah, você está aí todo confortável e vestido. Lança! Existe uma dublagem em que o dublador do Pica-Pau não foi identificado, que é uma dublagem do filme Destino à Lua, de 1950. Ele é bem raro e ainda ninguém sabe ao certo quem foi que dublou ele aqui. Quem dublou? Foi a espingarda. A carga que saiu pelo cano deu um impulso igual em direção à culatra. Aposto que não acontece de novo, nem 100 vezes. Ah, sim, é claro. É uma viagem de somente 40 mil milhas. Existem duas dublagens do filme Uma Cilada para Roger Rabbit. E para quem não sabe, o Pica-Pau faz uma participação especial nesse filme. Segundo um dos meus inscritos, na dublagem do SIC Produções Artísticas, quem faz a voz do Pica-Pau é o Flávio Dias. Nem pato, nem cachorro, nem boneco de madeira, nem Pica-Pau, nem gatinho. E na outra dublagem, quem faz a voz do Pica-Pau é o Peterson Adriano, isso quando ele ainda era criança e dublava o Bart. Um cão! Nem garoto de madeira! Nem Pica-Pau! E agora vamos ao novo show do Pica-Pau, onde ele é dublado pelo Marco Antônio Costa. O que tá acontecendo aqui? Depois nós temos aquela versão de 2018, onde o Pica-Pau é dublado pelo Sérgio Sterne. O Sérgio também dublou um dos filmes do Pica-Pau, o de 2017. Eu olhei por todo lado fora a pia da cozinha e nada de receita. Ah, a pia da cozinha! E já o filme de 2024 foi dublado pelo Cláudio Galvão. Vamos treinar como se ninguém estivesse assistindo. Eu acho que a maioria aqui já escutou a respeito da história da inspiração para criar o Pica-Pau. De acordo com um agente de imprensa do Walter Lantz, a ideia do Pica-Pau surgiu durante uma noite de núpcias do desenhista com a sua esposa, a Grace Stafford, quando um pica-pau ficou bicando o telhado do chalé onde eles estavam juntos. E quando o pássaro foi embora, eles descobriram que haviam vários buracos no telhado, por onde começou a entrar água da chuva. E foi daí que ele teve a ideia de criar o Pica-Pau e aquele episódio, do Pica-Pau ataca novamente. O que alguns dizem é que essa história não tem muita credibilidade, já que os dois se casaram em 1941.
E o primeiro episódio onde aparece o Pica-Pau é de 1940. Então algumas pessoas questionam essa história, se é real mesmo, se não tem um pouco de verdade aumentada, não sabemos. E agora só falarei um pouquinho a respeito de alguns personagens marcantes do desenho. Começando pelo Leôncio. Gente, e eu que vi outro dia que tinha gente que achava que o Leôncio era um humano. E depois descobriram que ele é uma morsa e ficaram, gente, eu não sabia disso. O Leôncio é uma morsa e de nacionalidade sueca. E nos primeiros episódios dublados no Brasil, ele tinha um sotaque castelhano. Bem, acho que devo deixar isso pra lá. Na verdade, ele foi dublado com um sotaque errado, porque o sotaque dele sempre foi sueco. Tanto é que na dublagem do novo show do Pica-Pau, o Leôncio tem o seu sotaque corrigido. Só que lá nos Estados Unidos, esse sotaque sueco ficou apenas nas primeiras aparições dele, depois sumiu. E só voltou a ser usado novamente nos episódios de 1999. E no desenho do Pica-Pau, podemos dizer que ele deu uma bela sumida a partir da 4ª temporada, voltando a ter destaque apenas nessa versão do novo show. Zé Curubu também teve vários designs diferentes, e em uma temporada ou outra ele não teve tanto destaque assim. Temos também o Zé Jacaré, que aparece pela primeira vez em 1958 e a última aparição dele foi em 2002, em um episódio do novo show do Pica-Pau. Tinha também o Dooley. Eu só me lembro do bordão, não tem graça, Dooley. Oh, teu dinheiro. Está ali. Alô, calamidade. Me dá um beijinho, boneca. Dizem que o Dooley também fez aparições no novo show do Pica-Pau, mas com um design totalmente diferente, né? E até com um jeito diferente, uma personalidade diferente. Tanto é que passou despercebido pra mim. Viu um Pica-Pau desse tamaninho assim e bastante sem vergonha? A Mini Ranheta, que foi criada em 1963, tendo a sua última aparição em 2003. Como não se esquecer do Pé de Pano? Eu achava ele tão fofinho. Pé de Pano, ou Ferradura, como era o seu nome antigamente, é um personagem que, na verdade, ele foi criado para a turma do Pica-Pau lá por volta de 1943. E no desenho do Pica-Pau, tem episódios que ele é o cavalo do Dooley, e em outros ele é o cavalo do Pica-Pau, ou também do João Ceboso. E o último episódio com a aparição do Pé de Pano, tadinho, né? Poderiam dar uma chance pro Pé de Pano outra vez? Foi em 1972, no episódio Nem Tudo Que Reluz é Ouro. E a Winnie Pica-Pau, que no Brasil primeiramente era conhecida como Paulina, seria como se fosse uma namorada do Pica-Pau, né? Por mais que naquele primeiro episódio onde ela apareça, ela praticamente deixou lá o Pica-Pau chorando com o Zé Curubu. Na versão clássica, ela aparece em 2 episódios, ganhando mais destaque no show do Pica-Pau de 99, aonde ela tem episódios focando nela, onde ela é a protagonista. Ela também tá nessa nova versão de 2018 do Pica-Pau. E claro que eu teria que também falar dos sobrinhos do Pica-Pau, que aqui no Brasil são conhecidos como Toquinho e Lasquita. Já nos Estados Unidos, os nomes são Knothead e Splinter. E vocês sabiam que, na verdade, na real, era para ser 2 sobrinhos meninos e não um menino e uma menina? O Knothead se chamava Nuthead e a Splinter era um menino. Só que em 1949, o Nuthead foi transformado em Knothead e o Splinter passou a ser a Splinter. Lembrando que existe uma listagem na internet de todos os personagens do Pica-Pau. Eu tiro meu chapéu para quem fez isso. Então, se vocês quiserem depois, confiram na internet. Existe uma listagem completa de todos os personagens que já passaram pelo Pica-Pau. Aqui eu só foquei nos mais conhecidos, ok? Oi, meu chapa. Oi, meu chapa. Oi, meu chapa. Oi, meu chapa. E lá vamos nós! O Pica-Pau é o mascote oficial do Universal Studios. Além disso, os outros personagens secundários também são ícones dos parques temáticos, e isso em todos os parques da Universal ao redor do mundo. Além disso, existe uma infinidade de itens dos parques que contém o Pica-Pau. E mais uma vez, um exemplo disso que eu gosto bastante são de itens de merchan japoneses do Pica-Pau. São muito fofos. O filme do Pica-Pau. Pica-Pau é considerado um filme de comédia e aventura norte-americano.
onde nós temos um advogado imobiliário que destrói a casa na árvore do Pica-Pau. E é claro que o Pica-Pau quer torrar a paciência dele, lógico, e impedir que uma casa de investimentos seja construída no local onde era sua casinha. E eu nem preciso falar muito aqui, mas quase ninguém gostou do filme, inclusive eu. Mas não só isso, tiveram a brilhante ideia, mais uma vez, de fazer mais um filme do Pica-Pau. Não assisti ainda, não tenho como opinar. É um filme de 2024 que se chama Pica-Pau, As Férias no Acampamento. É um filme de comédia bem pastelão, onde nós temos o Pica-Pau sendo expulso da floresta por ter atormentado um influenciador campista, e assim ele vai para um outro acampamento vizinho chamado Uhu, e lá ele encontra o Zé Curubu, que é um condenado fugitivo. E aí é todo aquele humor pastelão, com aventura bem sessão da tarde. Tem um tesouro no meio da história, claro, por que não? E caso você tenha assistido esse filme, deixe aqui a sua opinião a respeito dele. Com a fama que Pica-Pau tem no Brasil, já seria esperado que vários de seus bordões, frames de episódios, além de trechos dos mesmos, se tornariam memes. Não precisa de explicações. O neném não é neném, voodoo é pra jacu, essa gente inventa cada coisa, o bolo de morango, ou melhor... bolo de morango? Ou até mesmo o clássico, você disse pipoca? Que tipo? Pipoca quente na manteiga. São só alguns exemplos. Coloque aqui nos comentários caso você tenha um que você goste bastante e eu não tenha mencionado, ok? Pica-Pau é um desenho famoso, mas não tão famoso assim quando a gente compara a fama e o carinho que os brasileiros têm pelo desenho. É algo que ultrapassa até mesmo as pessoas que gostam de Pica-Pau nos Estados Unidos, o seu país de origem. Tem um número muito maior de fãs de Pica-Pau no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. Muitos atribuem a dublagem, outros a natureza do personagem, a genialidade do desenho, os anos, ou melhor, décadas de exibição dele no Brasil e vários outros aspectos. Já eu penso o seguinte: o Pica-Pau fez sucesso nos Estados Unidos? Fez, mas foi algo assim mais temporário, até porque esses desenhos mais famosos dos anos 90, 2000, 80, 70 chegavam sempre em primeira mão nos Estados Unidos. Então lá eles tinham uma infinidade maior de desenhos, de opções. Tinham outros personagens que também ganharam mais destaque, como o Pernalonga, o Mickey, o Tom e Jerry. Já no Brasil, a história é diferente. Pica-Pau ficou muito tempo sendo exibido na TV, mais de 70 anos. Várias gerações diferentes que conhecem o Pica-Pau, gostam do Pica-Pau. Meio que um efeito Chaves, eu diria, que o Chaves também dizem que ele é muito mais querido no Brasil do que no México. Então, eu acho que junta isso, mais a dublagem do Brasil, que é uma dublagem impecável, convenhamos, a dublagem do Pica-Pau é muito bem feita, até parece que o Pica-Pau é brasileiro, que o Pica-Pau foi criado no Brasil. Então, eu acho que todos esses fatores contribuíram para o Pica-Pau ficar muito mais famoso no Brasil. É muito engraçado como certos personagens, certos desenhos, eles ganham fama em um país que a gente nem imaginava que ganharia. O Pica-Pau teve inicialmente a voz original feita pelo Mel Blanc. E depois do Blanc, o Pica-Pau foi dublado pelo Ben Hardaway, que era um dos criadores do desenho. E aí, mais tarde, ele foi dublado pela Grace Stafford, esposa do Walter Lantz. Já o novo desenho do Pica-Pau é dublado pelo Billy West, e essa nova versão de 2018 é dublada pelo Eric Bauza. E se a gente parar para analisar, a risada do Pica-Pau, ela sofre alterações. Essa risada do Pica-Pau, ela não é dublada. Então, mesmo que a gente assista dublado o desenho, a gente percebe essas alterações. Isso porque o Pica-Pau também teve mais de um dublador diferente nos Estados Unidos. It was Mel Blanc who voiced Woody in the first cartoon, and that laugh was one he came up with when he was in high school. Mas
Mas além desses dubladores principais, tem outros dubladores que em várias fontes não são citados, mas também dublaram o Pica-Pau, como é o caso de Danny Webb, Kenty Rogers e Dick Nelson. Eles forneceram a voz do Pica-Pau entre a dublagem do Blank e a dublagem do Ben. E o que pouca gente sabe é que a risada do Pica-Pau, ela é inspirada no som de um pica-pau real. Eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês. Pra quem acha que era o Mel Blanc de gracinha criando essa risada, não. Pica-Pau ficou tão famoso que ele ganhou sua própria música, que se chama A Canção do Pica-Pau. Essa canção foi composta por Kay Kaiser e foi cantada por Gloria Wood e Harry Babbitt em 1948. E na época foi um enorme sucesso, tanto é que venderam cerca de 250 mil discos em 10 dias após o lançamento da música. E essa musiquinha vocês também podem escutar em um episódio, que é o episódio Apólice Cobertor. Inclusive, esse episódio ele foi indicado para o Oscar de melhor música. Vocês se lembram dessa musiquinha aqui em um episódio de Pingo? Essa musiquinha aqui se chama Woodpeckers from Space, que é uma canção de uma dupla de eurodisco holandesa chamada Video Kids. E aqui eles dizem que essa música é um cover de synth pop da música original do Pica-Pau, sendo lançada em 1984 pela Bonnie Records. E vocês sabiam que nós também temos uma música brasileira do Pica-Pau? Na verdade, não é uma música do personagem, mas faz referência a ele. E essa música foi composta por Lilian Knapp. Há fontes também que citam Renato Barros como um dos compositores dela. Em 1966, foi a primeira mulher a compor um rock original em português, que é essa música O Pica-Pau, que foi gravada originalmente por Erasmo Carlos. Depois ganhou várias versões, tem a versão da Lilian, tem a versão da Aretha, mas eu acho que a que mais ficou popularzinha assim na nossa época, anos 90, foi a do Sandy Júnior. O Pica-Pau foi um dos personagens mais populares da década de 40, tanto é que ele ganhou sua própria estrela na Calçada da Fama. Durante o curta, onde nós temos a primeira aparição do Pica-Pau, em inglês ele diz a frase "Guess who?", que significa "adivinhe quem é?". E essa frase se tornou o bordão do personagem, tanto é que sempre quando começava Pica-Pau, ele falava essa frase. Guess who? Essa frase no Brasil nunca foi traduzida, porém dizem que em um episódio, que é o episódio O Último Martin, o Oney Casarré, na abertura, diz "Olá!". Olá! A gente ficava tentando entender o que ele falava. Eu jurava que ele falava "pessoal". Nossa, como eu era tonta. Pânico na Cozinha é um episódio de domínio público. Pânico na Cozinha foi lançado nos cinemas nos Estados Unidos no dia 24 de novembro de 1941. E hoje, esse é o único episódio de Pica-Pau que é considerado de domínio público. Algo que pra mim é muito bizarro, porque todos os outros episódios não são, apenas esse. E muita gente também acha isso muito estranho. Alguns acreditam que o criador ou o proprietário dos direitos autorais desse episódio quis simplesmente que ele se tornasse um episódio de domínio público. Não acredito muito nessa teoria. E tem também uma teoria de que eles simplesmente se esqueceram de renovar, porque antigamente, nos Estados Unidos, você tinha que renovar os direitos autorais. E se você não renovasse a tempo, se tornaria um item de domínio público. E alguns acreditam que foi erro mesmo, se esqueceram e aí quando viram foi tarde demais. Eu sei que hoje em dia essa lei mudou, não sei exatamente como funciona, porque lá nos Estados Unidos é outra burocracia, mas antes era assim que funcionava. Outros dizem que talvez o motivo de não terem renovado é porque já tem um episódio que dizem que assim é bem parecido com esse episódio do Pânico na Cozinha. Eu não acho tão parecido assim. E isso até 2036. Depois dessa data, algumas coisas mudarão. E eu fico pensando o que farão com o Pica-Pau em 2036, né? Porque dizem que nesse ano o Pica-Pau se tornará de domínio público.
Nós não temos informações tão concretas a respeito de sua família, mas é deixado algumas informações em alguns capítulos. Então nós sabemos que a família é composta pelo pai do Pica-Pau, a mãe do Pica-Pau, os avós do Pica-Pau. Dizem que tem um episódio que aparece o bisavô do Pica-Pau. Também sabemos que ele tem os seus sobrinhos, o Toquinho e a Lasquita, e o seu tio Scrooge. E tem uns outros parentes aqui, segundo essa cena desse episódio. Adeus, tio Paulo, tia Titon, tia Nete, tia Beth, primo Joe, primo Mo, tio Dude, tio Moody. E eis a dúvida, vocês lembram daquele episódio que a avó se casa com um lobo no final? Seria agora o lobo também um membro da família do Pica-Pau? No episódio Nascido pra Picar aparecem os pais e as suas irmãs, e existe uma teoria da família do Pica-Pau que eu achei bem interessante e eu queria comentar aqui com vocês. Lembrando, nada confirmado, isso aqui eu achei no Amino, e no episódio a mãe e as irmãs deixam o pai do Pica-Pau e o Pica-Pau sozinhos, vão embora de casa. No episódio Os Parentes, é possível ver alguns tios e os avós do Pica-Pau, e aí tem o tio Scrooge, que é o tio rico. Existe uma teoria de que eles estavam passando por apertos financeiros e a mãe teria ido pedir ajuda para esse tio rico com as 7 filhas, deixando só o Pica-Pau e o pai dele. Aí pula pro episódio O Espião Espiado, onde na casa do Pica-Pau a gente pode ver uma foto de uma Pica-Pau fêmea, que alguns acreditam que é uma das irmãs do Pica-Pau. Eu sei que vai ter gente falando, ah, mas não é a Winnie? Então, a Winnie, ela só aparece pela primeira vez em 1954. E o episódio O Espião Espiado é de 1950. E alguns acreditam que uma das irmãs do Pica-Pau entrou em contato com ele, e a partir disso, muitos acreditam que o Pica-Pau, ele tem contato com o lado materno e com as suas irmãs. O Pica-Pau então teria perdoado a mãe pelo abandono e teria contato com uma das irmãs. Porque, mais uma vez, fica o questionamento, o Toquinho e a Lasquita são os sobrinhos do Pica-Pau, e que por causa disso, ele muitas vezes ajudava ela cuidando dos seus sobrinhos. No episódio Chapeuzinho Vermelho, nós temos o Toquinho e a Lasquita, os sobrinhos do Pica-Pau, visitando a avó deles, ou seja, a mãe do Pica-Pau. Por mais que também possa ser do lado paterno, né, de repente uma avó paterna, mas enfim. Segundo essa teoria, essa aqui seria, na verdade, a mãe do Pica-Pau, só que já com mais idade. E tem até mesmo foto dos dois no quarto dela, o que deixa mais provável essa teoria de que ela, de fato, é a avó deles. Ou seja, a mãe do Pica-Pau se divorciou do pai pra se casar com um lobo. Eita, que história de família é essa, né? Merecia um quadro no programa do Ratinho. E aí dizem que no Pica-Pau de 1999 aparece o pai do Pica-Pau. E ele não aparece com a mãe, ou seja, dando a entender que eles estão divorciados. E o pai, ele tem o lado mais escocês, aflorado. Ele segue mais a cultura escocesa. A gente também não sabe, né, se de repente a mãe não tem a mesma origem escocesa, como é explicado nesse novo show do Pica-Pau. E o pai segue mais a cultura escocesa, segue mais as tradições da família. E aí, o que vocês acharam dessa teoria? Eu achei ela bem interessante, mas nada confirmado. E tá aí uma ideia, né? Ao invés de ficar fazendo esses episódios sem graça de Pica-Pau, esses novos episódios de 2018, podiam fazer algo mais focado na história de vida dos personagens. Talvez pegando essa teoria e dando uma explicação, eu acho que ficaria muito mais interessante se fizessem algo assim do que essa pataquada aqui desse novo Pica-Pau que eu não gostei. Todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Pica-Pau ataca novamente e a cena removida. Confidentially, this guy's crazy. Essa cena aparece normalmente lá nos Estados Unidos, mas em muitos países, incluindo o Brasil, essa cena foi censurada. Por isso que essa cena em questão nunca foi dublada. Ou melhor, não sabemos exatamente, né, se na primeira dublagem de Guanabara foi dublado ou não. Porém, não podemos nos esquecer que isso aconteceu em vários países, não só o Brasil, então pode ser que isso aqui nunca tenha sido dublado mesmo.
Existe uma história bem interessante com o Pica-Pau e as suas BGMs, ou músicas de fundo. O Pica-Pau começou a ser dublado quando passou a ser exibido como o show do Pica-Pau, isso lá na Record, na década de 60, que era aquele programa onde compilavam vários episódios de Pica-Pau e de outros personagens do Walter Lantz. Inclusive, o Walter aparecia nos programas interagindo com o Pica-Pau. Então, quando chegou para ser dublado na AIC São Paulo, havia um probleminha bem chato, sabe? Os episódios de Pica-Pau não estavam com as faixas de áudio separadas. Por exemplo, em um desenho animado, geralmente tem a faixa da trilha sonora, que são as musiquinhas de fundo, dos efeitos sonoros e da dublagem. Então, qual foi a solução? A Universal disponibilizou as BGMs, que também são as mesmas usadas em outras dublagens. Para a dublagem das últimas temporadas, esse erro não aconteceu, então as faixas de áudio estavam separadas, não foi necessário fazer nada, só dublar o episódio mesmo, né? E no caso da BKS, eles usavam uma técnica um pouco diferente, eu diria. Eles pegavam um trecho onde a BGM estava limpa, cortavam esse trecho, colocavam em cima do trecho dublado em inglês para depois dublar em português. Isso tudo para não ficar aquele efeito chato de você conseguir escutar as duas dublagens simultaneamente. Em alguns episódios isso fica bem nítido, já em outros nem tanto. Go lay an egg. You can't do that to me. Vá botar ovo. Não pode fazer isso comigo. Onde arranjou essa droga? I think this guy's balmy. É mera coincidência. Esse cara é meio louco. Devido à sua fama, o Pica-Pau também ganhou edições em gibi, e isso em vários países, incluindo o Brasil. Pica-Pau apareceu pela primeira vez como um personagem de história em quadrinhos em 1942, aparecendo ao lado de Andy Panda e Oswald o Coelho. E como o Pica-Pau ficou bem famoso, viram que ele precisava de uma revistinha solo, e foi isso mesmo que aconteceu. Já no Brasil, o engraçado é que ele chegou aqui com o nome de Berimbau e Udi. Sim, escrito dessa forma aqui. Mas ainda no Brasil, o Pica-Pau teve outras publicações em gibi. Pica-Pau, O Melhor de Pica-Pau e Pica-Pau e Seus Amigos. E também aqui no Brasil tem o curioso caso do Zé Pica-Pau. O Hélio Ribeiro era apresentador de um programa de TV chamado Clube do Titio. E um dia ele teve uma ideia de lançar uma revistinha pela editora Garimar com o nome Pica-Pau, porque Pica-Pau estava fazendo sucesso e ele queria lucrar em cima também. E o Pica-Pau era exibido nesse programa dele. Só que existe uma coisa chamada direitos autorais. E mesmo que seja de um outro país, você não pode simplesmente pegar e criar algo, né, assim, de graça, querendo lucrar em cima. Ele deu o nome dessa revistinha de Zé Pica-Pau e criou meio que um Pica-Pau mockbuster, um Pica-Pau genérico para confundir as crianças. E aqui nós já temos um caso de mockbuster brasileiro bem antigo e interessante. Essas informações são de Márcio Costa, estão no almanaque do fanzine O Castelo de Recordações, de dezembro de 2004. Eu não encontrei mais informações na internet a respeito desse Zé Pica-Pau, se tem alguma revista, o que aconteceu, mas caso você tenha mais informações, porque eu não encontrei nenhuma imagem disso aqui, comente aqui embaixo. Digamos que o Pica-Pau já teve aparições em outros desenhos e até mesmo séries e filmes, sejam em produções do próprio Walter Lantz, como o caso do Andy Panda, ou nesse episódio do Ursulão, mas, além de sua aparição em Roger Rabbit, ele também apareceu em outras produções, como Chaves em desenho animado, Simpsons. Só falta agora você me dizer que ele não conheceu o Pica-Pau. Animaniacs. E levou um pau. Tiny Toon. Até mesmo no filme O Filho do Máscara e na série Stranger Things. Vários jogos de videogame do Pica-Pau foram lançados para as mais diversas plataformas. O primeiro jogo do Pica-Pau a ser lançado é aquele jogo infeliz chamado Férias Frustradas do Pica-Pau para Sega Genesis
e Master System, que foi feito pela Tectoy e vendido apenas no Brasil. É até bonitinho o design do jogo, não tá feio, mas a jogabilidade é horrível. Depois disso, nós temos o jogo do pica-pau de corrida, que é o Woody Woodpecker Racing, lançado em 2000 para PlayStation, Windows e Game Boy Color. Depois nós temos Woody Woodpecker Escape from Buzz Bizarre Park, de 2001, que foi lançado para Game Boy Color, Windows e PlayStation 2. Existe também um jogo chamado Universal Studios Theme Parks Adventure, de 2001, que foi lançado para GameCube. Tem o Woody Woodpecker in Crazy Castle, que foi lançado em 2002 para o Game Boy Advance. Nós temos o Woody Woodpecker Wacky Challenge, que foi lançado em 2010 para celular. Depois nós temos mais um joguinho de celular, que é o Woody Woodpecker in Waterfalls, que também é de 2010. Depois nós temos mais um outro, que é de 2012, que foi lançado para iOS. E vocês sabiam que tem um jogo de pica-pau que nunca foi lançado? A Mattel comprou os direitos de um jogo do pica-pau que era da Intellivision, e a Grace Stafford gravou até mesmo os diálogos para o jogo, porém ele não foi concluído e até hoje está assim. Também é citado que a Maruhon lançou uma série de jogos de Pachinko no Japão, que são do pica-pau. Para quem não sabe, esse estilo de jogo é esse aqui. E também o pica-pau aparece como um mascote de parque em um mapa do Minecraft com o tema da Universal Studios. Episódios não exibidos. Existem episódios do Pica-Pau e sua turma que deixaram de ser exibidos na TV, e tem também o caso de um episódio especial que nunca foi dublado ou exibido por aqui. Um desses casos é o Tópicos da História Americana, de 1941, que era um curta considerado da turma do Pica-Pau, que foi exibido no SBT na década de 80. Já em 2003, a Universal removeu esse e outros episódios nas remasterizações por abordar assuntos como a Segunda Guerra Mundial. Tem também um outro episódio que se chama $21 o dia, uma vez por mês, de 1941, que teve uma aparição especial do Pica-Pau Biruta, do Andy Panda e de outros personagens, que estariam como se fossem brinquedos em uma loja. Ele era exibido no SBT, dizem que ele sempre era exibido em época de Natal, porém não sabem exatamente aqui o motivo. A Universal não remasterizou esse episódio. Existe também um episódio do Andy Panda de 1942, que também atualmente não é exibido. Tem também um outro curta do Andy Panda de 1943, que era exibido no show do Pica-Pau, e isso foi descoberto por causa dos créditos de um episódio em específico, e alguns acreditam que esse episódio também foi exibido no SBT, mas não há também nenhuma confirmação. O episódio Uma Aventura no Supermercado, de 1951, do Pica-Pau, também foi removido das remasterizações. Ele era exibido no SBT, mas quando chegou na Record, nunca mais foi exibido. O episódio Os Três Pica-Paus também foi retirado de remasterização, e nós só temos essa gravação aqui, e até hoje ninguém sabe o motivo. Isso também aconteceu com o episódio A Observadora de Pássaros, e eu falarei ainda desse episódio aqui nesse iceberg. A última vez que esse episódio foi exibido no Brasil, junto com Os Três Pica-Paus, foi na Globo. E por último, o episódio que nunca foi exibido no Brasil, nunca foi dublado, que é o episódio Spookananny, que é um especial de Halloween do Pica-Pau e seus amigos, patrocinado pela Kellogg's. Ele foi lançado no dia 10 de outubro de 1964 e nunca foi exibido por aqui. Agora sim, falarei de episódios que não eram exatamente perdidos, mas que estavam com a sua dublagem original perdida. O primeiro episódio é A Observadora de Pássaros, e o episódio do João e o Pé de Feijão, aquele lá do Calisto,
E graças ao Brasil, porque a gente também é muito fera nesse universo de mídias perdidas, em 2017, o fundador da Lost Media Wiki recebeu um e-mail de um brasileiro conhecido como Canal 78, que tinha a versão em inglês desse episódio do João e o Pé de Feijão. Eu acho que todo mundo aqui se lembra da tecla SAP, que você escutava o áudio original. Então, foi graças a isso que essa dublagem foi recuperada. Já o caso da observadora de pássaros é bem interessante, porque eles encontraram o áudio original em inglês em um disco de vinil, e aí eles fizeram uma sincronização e deu certo, ficou bom. Existe uma história envolvendo uma garotinha que queria muito mandar uma carta para o Walter Lantz. Essa história se passa nos Estados Unidos, só que, coitadinha, ela errou o destinatário da carta. Sem querer, a criança enviou a carta para ninguém mais, ninguém menos que Walt Disney. Então chegou lá o Walt Disney, né? Olhou a sua caixinha de cartas e percebeu que a carta da Wendy estava lá, só que não era exatamente para ele, e sim para o Walter Lantz. Ele achou essa situação bem engraçada e ele respondeu a carta explicando que ele não era o criador do Pica-Pau e sim do Mickey Mouse, e junto ele enviou uma foto dele com o Mickey. Mas ele não fez apenas isso, né? Tadinha da menina. Ele pegou um pedaço de papel e escreveu uma carta pro próprio Lantz, falando a respeito desse mal entendido e que a garotinha queria muito um autógrafo dele. E por fim, ela foi respondida pelo Lantz, sim. Menina sortuda, convenhamos. Querida Wendy, Walt Disney, um amigo pessoal, me enviou sua carta solicitando uma foto do Pica-Pau. É bom saber que você gosta do Pica-Pau e está gostando do nosso programa de televisão. Sinceramente, Walter Lantz. Em 2008, teve gente da Globo que ficou, digamos que, incomodadinha com os pontos de Ibope do Pica-Pau. O Pica-Pau, lá no final dos anos 2000 e início de 2010, estava com uma audiência, sim, muito boa. Tanto é que o Pica-Pau conseguiu mais pontos de Ibope do que os treinos para a GP Brasil da Fórmula 1. Isso por 1 hora consecutiva. Então a Globo já ficou meio, opa, o que tá acontecendo? Quem é que tá pegando nossos pontos de audiência? Aí chega lá o Pica-Pau. Sou eu! E depois, isso aconteceu com a Xuxa, quando ela tinha aquele programa, o TV Xuxa. O Pica-Pau conseguiu 10 pontos de média, enquanto o TV Xuxa tinha apenas 8. Lembrando que cada ponto equivale a 58 mil residências assistindo ao determinado programa, ou desenho. E quem não gostou nada disso foi Mário Meirelles, que na época era o diretor do TV Xuxa, que chamou os fãs de Pica-Pau de retardados no Twitter. Na época ele tinha mais de 40 mil seguidores, ou seja, né, ficou pistolinha porque Pica-Pau tava na frente. No final, o Mário deletou a sua conta no Twitter, que agora é X, não sei se ele fez uma nova conta depois. E a Globo também, em nota, disse que opiniões de seus contratados não condizem com a opinião da emissora, e que ele também foi advertido. Pica-Pau já teve vários itens promocionais, seja no Brasil ou em outros países, mas aqui o caso mais marcante foi o dos brindes do Habib's, de pelúcias, brinquedos, miniaturas, até mesmo DVDs. Chegou o kit Habib's Pica-Pau. São 3 Pica-Paus diferentes para você colecionar. Essa não dá para perder. Que época boa, meus amigos. Além disso, aproveitando o tópico, Pica-Pau também teve vários brinquedos lançados ao redor do mundo. E foi muita coisa mesmo. Existe um canal no YouTube que reanima em 4K várias cenas marcantes do desenho. E olha, meus parabéns. Isso aqui é talento, isso aqui é dedicação, porque não é fácil você chegar e animar algo nesse nível assim. Esses vídeos estão disponíveis no canal AnimaBR. É esse canal aqui que está aparecendo para vocês, que inclusive eu também sou inscrita. E eu fico pensando, né, se o Walter Lantz estivesse vivo e assistisse a esses vídeos também. Com certeza ele estaria muito orgulhoso. Em um episódio do novo show do Pica-Pau, ele quer muito comer a famosa torta de manteiga escocesa. Caras, quem aqui foi criança e assistiu esse episódio e não ficou com vontade de comer a torta de manteiga escocesa, não assistiu direito esse episódio. E o negócio ficou tão famoso que tem aqui no Brasil gente que vende torta de manteiga escocesa, inclusive na embalagem, que às vezes lembra a embalagem do desenho, ou às vezes tem o Pica-Pau na embalagem, e tem até receita na internet, caso alguém queira fazer em casa. Mas afinal, qual é a cor dos olhos do Pica-Pau? Muitos aqui vão me responder:
verde, preto, porque tinha uma temporada que o olho do Pica-Pau era preto. Mas o olho do Pica-Pau também já foi azul. E não existe uma ordem ou motivo para isso. Existem episódios das temporadas antigas onde o seu olho é azul, já outras são verdes, e existem também algumas artes promocionais do Pica-Pau onde os seus olhos são azuis. Pode parecer até um efeito Mandela, mas Pica-Pau também já teve olhos azuis. Já parou pra pensar que os personagens principais do Pica-Pau, tipo Leôncio, Zé Curubu, Mini Ranheta, eles não aparecem na versão do Biruta, eles só aparecem nas versões seguintes. Está aí um fato, né, que passa meio que despercebido, mas quando a gente reassiste Pica-Pau, a gente percebe isso. Na verdade, já tinha percebido antes. Seria isso uma coincidência ou não? Nós temos o Pica-Pau. Em inglês, o seu nome é Woody Woodpecker. E nós temos o vilão, que é o Zeca Urubu aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, ele é o Buzz Buzzard. Nós temos o Woody e nós temos o Buzz. Só que aqui é o Buzz Lightyear, né? Vocês já tinham parado pra pensar nisso? Ou é só eu que sou Pica-Pau biruta das ideias? Agora eu, junto com o Pica-Pau, terei que ver o doutor. Eu vou ver um psique. Eu vou ver o doutor. Ainda sobre a origem do Pica-Pau, eu falei pra vocês toda aquela historinha da Grace e do Walter, que tinha um Pica-Pau bicando o telhado do chalé, mas existe uma outra parte dessa história da origem do Pica-Pau. De acordo com o biógrafo do Walter Lantz, que é o Joe Edenson, o Ben Hardaway e o L.E. Elliot estavam desenvolvendo uma história onde o Andy Panda e o seu pai tiveram problemas no telhado causados por uma tempestade. Só que quando o Lantz deu uma olhada no storyboard, ele achou que custaria muito caro animar tudo isso. Ele olhou e ficou, não, a gente vai gastar muito dinheiro com isso aqui, a gente vai economizar muito mais se a gente colocar um Pica-Pau biruta que não bate bem das ideias. E ele tava certo, né? Imagina, não, deixa assim, deixa uma tempestade mesmo. Será que teríamos o Pica-Pau? Será que seria tudo diferente? Ele sugeriu um pássaro irritante como um Pica-Pau. E em alguns desenhos animados da década de 30, tinham alguns episódios que apareciam os Pica-Paus, claro, não com o mesmo design, né? Mas já era uma ideia pro Lantz criar algo diferente, mais um personagem novo. Lá nos Estados Unidos, existem uma infinidade de comerciais contando com a presença do Pica-Pau. Então tinha comercial de cereal, brindes de restaurante, brinquedos, Tele 900, sim, até isso, mas foi lá nos Estados Unidos, tem até comercial com estrela da NBA. E também comerciais em japonês com o Pica-Pau. E esses comerciais japoneses me chamaram a atenção e eu descobri que eles são comerciais para a Sumitomo Seimei, que é uma empresa japonesa de seguros de vida e que foram produzidos lá na década de 80. Existe também uma rabbit hole brasileira dos comerciais da Star Chicks, aonde tem o Pica-Pau. Okay, então já anda falando que a loja... Dinamite. Oi, criança. Eu, Aranha e ele estamos aqui na Star Chic. Eu acho que eu deveria fazer um vídeo solo apenas para esse tema. E não são comerciais oficiais. Eu fico pensando o que a Universal faria se ela se deparasse com isso. Se ela ia rir, se ela ia chorar, se ela ia meter um processo. Eu posso te transformar. Mas além desses, temos também outros comerciais brasileiros, e esses daqui são oficiais, então tinha o comercial do álbum de figurinhas do Pica-Pau, do chiclete do Pica-Pau, da promoção Batavo do Pica-Pau e a sua turma. Isso mesmo, agora você ganha incríveis miniaturas do Pica-Pau nas embalagens dos produtos Batavo. Escolha a sua e divirta-se a valer. Batavo. Os comerciais do Habib's, e aqui eu só citei alguns exemplos, caso vocês se lembrem de mais algum, comentem aqui embaixo. Enquanto eu estava no meio dessa rabbit hole dos comerciais da Star Chicks, eu descobri que Pica-Pau já teve uma peça teatral aqui no Brasil. Não existem tantas informações assim, eu encontrei esse vídeo, mas eu não encontrei a peça completa. O que nós sabemos é que essa peça se chama Pica-Pau na Terra de Muriluz. Aqui no caso, as informações são relacionadas à peça que aconteceu
aconteceria outra vez em Salvador. E aqui eles dizem o seguinte: Pica-Pau chega com seus amigos Zé Curubu é amigo do Pica-Pau, Mini Ranheta e Leôncio, nossa, super amigos do Pica-Pau, né? Para encantar toda a família e proteger a sua floresta. Alguém aqui já assistiu essa peça? Por favor, se retrate aqui. E olha só, na época, em 2010, você podia comprar o ingresso a R$15, mais antecipado, ou pagar a meia entrada, que era R$30, outro de R$20 e outro de R$40. Esse de R$40 eu acho que é inteira, em 2010, tá? É uma realização da RD Produções e Eventos, parece que é algo do Nordeste mesmo, e caso você também tenha mais informações, é só comentar aqui. Na 63ª cerimônia do Oscar, organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que ocorreu no dia 25 de março de 1991, nós temos a aparição do Pica-Pau, que aqui foi animado por Dave Spafford, que também deu a voz ao personagem. Grasshoppers. Bruno Pizzetto. E aqui nesse caso nós temos um encontro de 3 mitos: Pica-Pau, Robin Williams e Walter Lantz. Vocês sabiam que o Robin Williams entregou um prêmio honorário ao Walter Lantz por causa de suas contribuições à arte da animação? E aqui nessa ocasião também tivemos um Pica-Pau animado que apareceu lá no palco, e que Deus os tenham. Um projeto chamado Pica-Pau Collab reuniu 70 animadores brasileiros para recriar, cada um com seu traço e estilo, aquele episódio O Pássaro que Veio para Jantar. O episódio do Reginaldo, né? Todo mundo conhece assim. E eu achei isso aqui muito bacana. Eu amei esse trabalho artístico. Existem várias cenas do Pica-Pau que foram removidas pelos mais diversos motivos. Algumas foram removidas temporariamente, outras em algumas emissoras sim, em outras emissoras não, mas aqui eu focarei apenas nas exibições brasileiras, que foi o que a gente vivenciou, né? No episódio O Afanador de Gasolina, teve uma cena censurada na exibição da Record, onde o Pica-Pau faz um rosto demoníaco e diz: "Eu sou um diabo necessário". Alguns dizem que foi, outros dizem que não, mas caso você tenha assistido alguma vez e tenha visto essa cena censurada, comente aqui. O episódio Motorista Desleixado tem uma cena picotada no Brasil, quando Leôncio coloca a cara do Pica-Pau dentro de uma tigela de cereais, cheia de sopa de letrinhas, e é aí que eles picotam o episódio, porque na verdade o Pica-Pau lhe cospe essa sopa no Leôncio, formando a frase: "Rosas são vermelhas, violetas são azuis, o teste é enganação e você é um bobão". Rosas são vermelhas, violetas são azuis, o teste é enganação e você é um bobão. O episódio Operação Serragem tem uma cena também que foi picotada, onde o Zé Curubu é serrado ao meio. Às vezes ela era removida, mas outras vezes também não. Dizem que as primeiras exibições, e disso eu me lembro, passavam de boas, mas depois, mais tarde, eles removeram ela. Além disso, dizem que no episódio Alameda para Bali, a cena em que o Pica-Pau e o Zé Curubu tomam cerveja foi também removida em algumas exibições. O episódio Meio Dia Quente tem uma cena em que o Pica-Pau beija uma mulher. Muitas vezes essa cena também é removida. E para finalizar, dizem que no episódio Mágica Trágica tem uma parte em que o Pica-Pau faz o professor se transformar em uma bombinha. E essa cena, não sabemos o motivo, não era exibida no SBT. Oswald, o Coelho, é um personagem criado em 1927 por Walt Disney. Aí vocês devem estar pensando: não, você falou errado, é Walter Lantz. Não. Quem criou o Oswald foi o Disney, junto com o Ub Iwerks. O Oswald teve a sua estreia no cinema no final da década de 20 até o final da década de 30. Lembrando que esses curtas foram produzidos no estúdio do Walt Disney, mas eram para a Universal. Depois a Universal assumiu o controle do personagem, isso em 28, e o Disney pensou e criou um personagem que seria assim semelhante, como se fosse um substituto, mas agora algo dele, para o estúdio dele, que foi o Mickey Mouse. Mas não que o Oswald tenha sido ruim pro Disney, porque ele ajudou o estúdio a crescer, eles começaram a ganhar bastante dinheiro. Com a renda obtida com esse desenho, o Walt e o irmão dele compraram 10 acres de terra no deserto. Olha como antigamente o dinheiro rendia. E também investiram em um empreendimento de perfuração de petróleo. E vocês pensando que ele só vivia de arte na praia, né? Então a Universal selecionou o Walter para
produzir uma nova série de curtas do Oswald. E beleza, ele aceitou e começou a produzir os desenhos dele, que contava com algumas diferenças de quando era produzido pelo Disney. Porém, vocês sabiam que o Pica-Pau foi meio que um substituto do Oswald? Tipo o Alex Kidd com o Sonic? O pessoal gostou tanto do Pica-Pau, da primeira aparição dele, que o Lantz percebeu que ele tinha agora um novo personagem para substituir o Oswald, que já não tava lá com aquela fama de antes, as pessoas já não estavam tão interessadas nele. Então chegou o Pica-Pau e chegou pra ficar, né? Porque depois não teve mais nenhum outro personagem do Walter Lantz que substituiu o Pica-Pau. Lembrando que aqui eu tô resumindo a história, mas caso vocês queiram saber com mais detalhes, eu indico pra vocês o canal do Leone. É esse canal aqui que está aparecendo pra vocês. Esse canal é ótimo pra quem quer entender a fundo a história da animação de vários estúdios bem famosos. Então fica aqui a dica pra vocês. Isso aqui é um vídeo de iceberg, então não dá pra eu me aprofundar tanto assim. Nós temos aquele show do Pica-Pau da década de 50, mas na década de 80 tivemos um novo show do Pica-Pau. Não que tivesse novos episódios, mas a apresentação dele era diferente. Então os personagens tinham esse design aqui. Se eu não me engano, isso aqui nunca foi exibido no Brasil, e ele foi exibido de 87 a 98. Haviam algumas mudanças, como por exemplo, não contavam mais com Walter Lantz, e também alguns desenhos deixaram de ser exibidos, como a Família Urso. E também tivemos o caso da exibição na emissora NBC, lá nos Estados Unidos. Quando o Pica-Pau passou a ser exibido na NBC, eles obrigaram o Walter Lantz a dar uma picotada em alguns episódios, remover outros, para não receberem telefonemas de pais, porque o seu filho assistiu um episódio do Pica-Pau Biruta, onde ele roubava a gasolina, sugando a gasolina pela boca. E o que dizem é que o Lantz fez isso de uma forma relutante. Apesar da fama do Pica-Pau, digamos que lá no início as coisas não foram tão fáceis assim. Período de guerra, período de conflitos. E em 1947, as negociações de renovação do contrato entre o Lantz e a Universal não foram para frente. Sendo assim, ele começou a distribuir os seus desenhos através da United Artists. Porém, temos mais um problema. E dessa vez foi com a United que durante um período forçaram os distribuidores de filmes a encerrar a prática de reservar em bloco ou vender curtas e longas metragens para os cinemas em pacotes. Sendo assim, as receitas que o Walter recebeu de distribuição de seus desenhos foram bem menores do que na época da Universal. Ou seja, ganhou dívida. O estúdio atingiu o limite de $250 mil da dívida do Bank of America. Ele foi forçado a fechar o estúdio. Lembrando que nessa época, $250 mil era um bom dinheiro, tá? O estúdio foi fechado por completo no início de 49. Durante esse tempo, ele e a sua esposa foram até a Europa, porque eles meio que tinham um dinheiro que estava apreendido lá, isso após a Segunda Guerra Mundial, e também eles tiveram uma ideia de distribuir os desenhos animados em países europeus e ganhar uma renda com isso para recuperar o estúdio. O cara é um gênio. Sendo assim, ele acumulou renda suficiente para pagar todas as dívidas e atualizar o estúdio também. Só que quando ele voltou com uma equipe reduzida, né? Mas deu certo. Pica-Pau voltou, ainda bem. Imagina a gente sem as outras temporadas de Pica-Pau. Destination Moon é um filme americano de 1950 dos gêneros ficção científica e aventura. Resumindo, é um filme bem focado naquela era da corrida espacial, da década de 50, na época que tinha o bloco soviético. Eu acho que todo mundo aqui já estudou isso na escola. E nesse filme tem um curta-metragem do Pica-Pau que foi feito especialmente para o filme, que se chama A Conquista da Lua, que também é do mesmo ano em que foi produzido o filme, que ensinava sobre o funcionamento de um foguete espacial. Lembrando, não confundir com esses trechos aqui que foram feitos em 97 para uma série chamada Da Terra à Lua, onde ele era dublado pelo Clécio Souto. A história do David Lynch e as 5 pelúcias do Pica-Pau. Uma vez o David Lynch compartilhou que tinha resgatado 5 pelúcias do Pica-Pau de um posto de gasolina em 81 e ele disse as seguintes palavras: "Eu piso no freio, faço meia volta, volto e compro-os e salvo suas vidas. Chamei-os de Chucko, Buster,
Patty, Bob e Dan, e eles eram meus meninos e estavam no meu escritório. Eles foram meus queridos amigos por um tempo, mas certas características começaram a aparecer e eles não se tornaram tão legais assim. E o David continua: eles não estão mais na minha vida. Esses caras não são apenas um bando de idiotas. Eles sabem que há muito sofrimento no mundo. Eles passaram muitos anos com pequenos ganchos de ferro nas costas, no Sunset Boulevard, mas eles me dizem que existe uma felicidade que permeia tudo por baixo de tudo, e quanto mais tempo passo com eles, mais acredito nisso. And so we wish you peace and happiness and long live Eraserhead. Eu sou um diabo necessário. O Pica-Pau fez bastante sucesso na época da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o Pica-Pau, quando entrou no auge, o mundo passava por esse período difícil. E os soldados, na época, meio que gostaram da imagem dele porque ele tinha aquele ar destemido, sabe? Meio malucão das ideias. E eu também sinto, na minha opinião, que era uma forma, assim, sei lá, de poder lidar de uma forma mais leve, talvez, com aquele momento. E a sua imagem era bem comum em aeronaves americanas e também nos refeitórios. E é por essas e outras que em vários episódios do Pica-Pau, de uma forma bem sutil, existem referências a esse período. Quando a gente é criança, passa despercebido algumas coisas. Tem aquele episódio, o Um As Demais, que foi feito bem nesse período crítico, sabe? Depois descobriram que, na verdade, esse episódio se chamaria Um As Demais da América, e vários termos de aviação e aeronáutica dessa época foram usados nesse episódio. Tanto é que o próprio título é uma brincadeira com o termo e o as voador. Tem também vários aviões que aparecem nesse episódio que têm semelhanças com aviões que eram usados nesse período. Já no episódio do Barbeiro, aquele clássico episódio onde ele canta Fígaro, tem uma cena que ela é picotada aqui no Brasil, onde aparece um homem com o cabelo cortado com a forma de um V escrito Seja Patriota. E o Pica-Pau chega na barbearia para conseguir um corte do V de Vitória, que seria uma referência ao final desse período, desse conflito. Pra quem não sabe, os Estados Unidos venceu. Eu acho que geral aqui sabe disso, Tem um ponto também que envolve Pica-Pau, na verdade, a produção do Pica-Pau e esse período. O Kent Rogers, ele já dublou o Pica-Pau, porém ele teve que participar desse conflito e a voz dele foi substituída pela voz do Ben Hardaway. O Kent Rogers nunca mais dublou o Pica-Pau porque ele morreu em um acidente de avião durante esse conflito. Outro ponto que a gente pode notar no Pica-Pau é que em vários episódios existe a escassez de alimentos, que era uma realidade muito comum de muitas famílias, não só nos Estados Unidos, mas em vários outros países que estavam passando por esse conflito. E ainda nesse clima tem também o significado do episódio O Afonador de Gasolina, que muita gente achava que era uma mensagem subliminar. Eu até falei disso em um outro vídeo, mas não tem nada a ver. O Pica-Pau encontra aquela placa que está escrito se a viagem era realmente necessária, e aí ele fala que é o diabo necessário. Na verdade, a tradução correta seria Eu sou o mal necessário. E esse episódio, ele foi produzido durante esse período também, e esse episódio é uma referência à falta de borracha e combustível no mercado civil dos Estados Unidos, que vendia grande parte dos produtos para a Europa, para os países aliados, aos Estados Unidos, e por conta disso era necessário fazer um racionamento. Jamie Shamus Culhane, acho que é assim que fala esse nome dele, foi um animador, diretor de cinema e produtor de cinema americano. E ele é bem conhecido pelo seu trabalho na era de ouro da animação americana. Ele não foi pouca coisa não, porque ele foi um animador principal em Branca de Neve e os Sete Anões. E digamos que ele escondeu algumas de suas artes em alguns episódios do Pica-Pau. Em alguns frames, ele introduzia uma arte experimental que tinha bastante influência da vanguarda russa. Um exemplo bem visível disso é durante a explosão aqui nesse episódio do Pica-Pau. As cataratas do Niágara são cataratas que ficam na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, algo que lembra bastante Iguaçu, que fica entre o Brasil e a Argentina. E eu acho que todo mundo aqui que já assistiu Pica-Pau se lembra desse episódio aqui e gritava junto: aê! Toda vez que alguém descia de barril. Vocês sabiam que essa história é real? Tinha gente que realmente queria descer de barril nas cataratas do Niágara? Não é uma invenção do Pica-Pau? Na verdade, em 1829, nós tivemos a primeira pessoa que pulou nas cataratas do Niágara, mas de barril.
de barril, igual no Pica-Pau, né? Aconteceu pela primeira vez em 1901 e quem fez isso foi uma professora que era aposentada chamada Annie Edson Taylor, que queria comemorar o seu aniversário de 63 anos de uma forma assim, uau, parabéns, 63 anos em 1901, haja vitalidade, hein? Se fosse nos dias de hoje, tá bom, né? Mas em 1901, ela entrou em um barril de picles, colocou vários travesseiros e se jogou, é isso aí. Igualzinho o episódio do Pica-Pau. Querendo ir às cataratas do barril, hein? Mas segundo essa lenda aqui, a véia não batia muito bem da cabeça não, porque diz a lenda que pra testar se ia dar certo, ela colocou no lugar dela um gato que sobreviveu. Ainda bem, né? Mas, poxa vida, não bate muito bem das ideias, não. Quer fazer as loucuras? Faça você por você mesmo. Não coloca ninguém, não. Nem animal. Então, lá foi ela no dia 24 de outubro de 1901, dentro do seu barril de picles. Muita gente achou que a véia tinha batido as botas lá naquele momento mesmo, já estavam preparando o caixão, mas não. Ela saiu viva, intacta. Só um cortezinho na cabeça, né? Mas nada demais. Nada demais. E com isso, ela conseguiu bastante fama. Tanto é que ela até depois lançou um livro falando a respeito dessa experiência. Porém, anos depois, temos o primeiro homem que também desceu num barril nas cataratas do Niágara. Em 25 de julho de 1911, Bob Leach também fez a mesma coisa usando um tambor de aço de 2,5 metros. Além de ser conhecido, né, por esse feito, ele era dono de um restaurante e ele ficava falando para os clientes que ele faria melhor do que a Annie Taylor, que ele iria lá também, desceria nas cataratas, não ia receber nenhum arranhão. Mas enfim, digamos que depois da sua queda, ele passou 6 meses no hospital, se recuperando dos ferimentos. E olha só que doido a história do Bob, porque ele não morreu nesse desafio, mas ele morreu por um motivo tão bobo. Eu falo assim porque ninguém imagina que você vai morrer ao escorregar em uma casca de laranja. Olha como a vida é, né? Eu acho que quando a morte tá marcada, não adianta. Ele escorregou em uma casca de laranja, quebrou a perna infeccionou e por conta da infecção ele teve que amputar a perna e ele faleceu 2 meses depois, por causa de uma casca de laranja. E existe uma lista na internet com todos os nomes de quem fez isso também, de quem quis fazer esse desafio, de quem morreu, de quem não morreu. E agora vem a parte, né, poxa, nostalgia, porque você colocou isso aqui na camada 6. Agora chega a parte dark. Tem uma estimativa que aponta que existem cerca de 5.000 corpos que foram encontrados no pé das quedas desde 1850 e que cerca de 40 pessoas morrem todo ano se afogando nessas cataratas. E muitas vezes é porque a pessoa quer se eliminar, quer se auto-eliminar. Triste. Muito triste, mas acontece, infelizmente. Além disso, a taxa de sobrevivência das pessoas que tentaram esse desafio é de 75%. Vocês lembram do novo, entre aspas, show do Pica-Pau, né? Vocês sabiam que existe um piloto desse novo show e que teriam até mesmo personagens que são do Pica-Pau, eles aparecem na fase clássica, porém, quando o show teve estreia, simplesmente eles não existem. Não existem nessa versão de 99. Esse piloto foi realizado em 1996. O enredo dele é desconhecido. E nós podemos ver que tem o Pica-Pau, o Picolino, personagens que aparecem no novo show de fato. Mas também tinham outros personagens que foram planejados para aparecer, mas depois foram descartados. Vocês lembram daquele urso que tem o filhinho que fica, esse é meu papai? Aquele urso que fica mendigando por comida? Então, eles seriam personagens desse novo show do Pica-Pau, porém foram descartados. Eles teriam esse estilo aqui de animação que me lembra bastante Ren e Stimpy. Sabe assim, esse design mais exagerado dos anos 90? Além disso, os personagens que aparecem na série do Pica-Pau, como Leôncio, a Mini Ranheta, o Zé Curubu, como vocês podem perceber aqui, tinham um design bem diferente. E aí, vocês dão graças a Deus ou queriam que fosse assim, igual tá nesse design aqui? Além disso, muitos designs seriam usados para mercadorias. E o mais doido é que existem algumas artes promocionais desse novo show do Pica-Pau que contém esses personagens, porém, eles não aparecem no desenho. E não existem muitas informações. Esse piloto está perdido, não sabemos se ele ainda está arquivado nos porões da Universal ou se jogaram fora, mas eu queria muito, tá aí uma peça de mídia perdida que eu queria muito ter acesso, muito mesmo.
agora vem uma parte bem tristola aqui. Vocês sabiam que a espécie do pica-pau que inspirou o desenho animado é declarada extinta? Pra quem não sabe, a raça do pica-pau é o pica-pau bico de marfim, e ele foi declarado extinto pelo governo dos Estados Unidos. Cientistas americanos afirmam que isso seria por causa de mudanças climáticas e o aquecimento global. De acordo com a agência do governo americano dedicada ao controle de pesca, vida selvagem e habitats naturais, não houve avistamentos definitivos do pica-pau desde 1944. E existe até um episódio do pica-pau que faz um pouco de referência a isso. No episódio Esperto contra Sabido, já na década de 60, existe uma recompensa para quem capturasse o pica-pau, né? Um pica-pau bico de marfim. Sendo essa uma referência que passou bem despercebida por nós, que é triste, né? Pensar que mais uma espécie de animal está em extinção. Seria impossível começar este iceberg de uma forma diferente. Afinal, não existe sessão de filmes mais icônica na TV brasileira do que a famosa Sessão da Tarde. A Sessão da Tarde é um dos programas que estão no ar há mais tempo na TV brasileira. Ela estreou em março de 1974 e permanece sendo exibida até hoje. No início, a Sessão da Tarde exibia filmes diferentes para as praças do Rio de Janeiro e São Paulo. E você sabe qual foi o primeiro filme a passar na Sessão da Tarde? Em São Paulo, foi o filme 8,5, um mega clássico de Federico Fellini. Já no Rio de Janeiro, a Sessão da Tarde estreou com a comédia Os Perigos de Paulínia, que seria reprisada diversas vezes nos anos seguintes. A Sessão da Tarde substituiu a Sessão das Duas, que na época já cumpria o papel de exibir filmes nas tardes da emissora. Vinhetas da Sessão da Tarde foram mudando com o tempo. Essa daqui, pra mim, é a mais icônica, pois eu devo ter visto isso centenas de vezes na minha infância, e é interessante porque a Sessão da Tarde ficou tão marcada no imaginário popular do brasileiro que ela acabou se tornando um subgênero meio informal no cinema, digamos assim. Eu aposto que em algum momento da sua vida, você provavelmente já falou alguma frase como: esse filme aqui é bem Sessão da Tarde. Geralmente a gente usa esse termo, né, esse conceito, para definir aqueles filmes que são mais despretensiosos, que não são grandes destaques, mas que ainda assim são divertidos. E falando em filmes, não tem como avançar para o próximo tópico sem citar alguns clássicos da Sessão da Tarde. Curtindo a Vida Doidado, Conta Comigo, Matilda, Karate Kid, A Lagoa Azul, Um Tira da Pesada, Só Filmão. E esses ainda são os clássicos, né, os grandes clássicos. Porém tem outros que, pra mim, só existiram na Sessão da Tarde. São filmes que eu nunca nem revi em outros contextos. Eu só assisti quando a Globo exibiu. Eu me lembro muito de Três Ninjas Contra-Atacam, daquele K9, Um Policial Bom pra Cachorro, do filme Um Tiro e Meio, que eu vi várias vezes passando na Sessão da Tarde, da Família Buscapé. Enfim, é de fato um dos grandes patrimônios da nossa TV. Há um tempo atrás existiu um boato de que a Sessão da Tarde poderia acabar, mas a Globo desmentiu e até hoje ela ainda exibe filmes nas tardes da emissora. E de vez em quando eu tô trabalhando aqui em casa e acabo deixando a Sessão da Tarde de fundo. E olha, eu recomendo, se você trabalha home office, a Sessão da Tarde é um excelente white noise. Às vezes a Sessão da Tarde atual reprisa alguns desses filmes clássicos que eu citei, às vezes ela exibe filmes que são bem mais recentes e muitas vezes são aqueles filmes que tem cara de home video que nem chegou a ser lançado no cinema, sabe? Mas eu quero saber qual filme da Sessão da Tarde foi o mais marcante pra você. Já deixa aí nos comentários. Criada para tapar o buraco deixado pela saída do Jô Soares da emissora em 1988, a Tela Quente se tornou uma das sessões mais icônicas da TV brasileira. Trata-se do carro-chefe da Globo quando
o assunto é cinema, e faz muito tempo que esse é o espaço escolhido para exibir as grandes estreias do ano. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras na parte da noite, geralmente após a novela ou ao Big Brother Brasil, e em seu lançamento, lá em 7 de março de 1988, a Tela Quente exibiu Star Wars: O Retorno de Jedi. Ele foi exibido 5 anos depois do seu lançamento original, o que era até rápido para os padrões da época, e talvez vocês não saibam, mas durante um breve período, mais exatamente entre janeiro e março de 1989, a Tela Quente era exibida às quintas-feiras. E imaginar isso buga a minha cabeça. Eu não consigo imaginar a Tela Quente sendo exibida em qualquer dia que não seja a segunda. Mas essa exibição na quinta foi apenas por um período bem curto, e até o ano de 1995, a Tela Quente costumava dar um foco muito especial aos filmes inéditos. Era bem raro acontecer reprises. Mas em 1995, a sessão passou a ter uma tradição de reprisar filmes do ano anterior, principalmente durante aquelas primeiras semanas do ano. Eu sinto muita nostalgia com isso, pois eu me lembro que quando eu era criança, eu ficava com muita expectativa, esperando o período em que iriam começar as exibições inéditas, então eles criavam aquela grande trilha de chamada com vários filmes do ano, e era muito empolgante. Então eu já ficava de olho, já até anotava os filmes que eu queria ver. Era muito legal, cara. E você sabe qual foi o filme de maior audiência da história da Tela Quente? Eu fiquei bastante curioso por essa informação e eu fui atrás para descobrir. E pelas minhas pesquisas, o recordista até hoje é o filme Shrek, que foi exibido em 2004 e que registrou impressionantes 50 pontos de audiência. É muita coisa. E eu me lembro muito bem dessa exibição também. Ela ocorreu ali por volta do final do ano, quase na época do Natal, e em uma edição do Tela Quente especial. E eu tava lá contribuindo com esses 50 pontos. Eu lembro de assistir Shrek na Tela Quente. E a Tela Quente existe até hoje, mas atualmente ela não recebe tanta atenção da emissora. De vez em quando eles até colocam alguns episódios de séries do Globoplay, o que eu acho bem estranho, pra ser sincero, mas eu confesso que faz muito tempo que eu não assisto. Eu nem me lembro qual foi a última vez que eu parei para assistir a um filme na Tela Quente. O Supercine estreou em 1º de janeiro de 1982, trazendo filmes de gêneros variados. Era uma sessão que contava sim com algumas estreias inéditas, mas na maioria das ocasiões, o Supercine acabava reprisando os filmes que foram exibidos pela primeira vez na Tela Quente. É interessante que o Supercine é a cara do sábado, né? Toda vez que eu penso em Supercine, eu associo com o sábado à noite. Mas você sabia que em seu ano de estreia, o Supercine era exibido às sextas? Pois é, foi só em setembro de 1983, quase 2 anos depois, que ele passou para a grade do sábado. Por mais que a sessão conte com filmes variados, eu tenho um estereótipo de filme com cara de Supercine, que são aqueles filmes de ação ou suspense com bastante adrenalina, como Cabo do Medo, Quarto do Pânico ou A Mão que Balança o Berço. Pra mim, quando eu penso em Supercine, já me vem esse tipo de filme na cabeça. E eu também quero aproveitar este tópico para indicar este vídeo do canal Aprofundo, onde ele faz uma análise espetacular sobre a abertura do Supercine. Essa abertura me causava calafrios, mas vale dar uma assistida depois se você não viu ainda, pois é um conteúdo fantástico mesmo. A temperatura máxima estreou em janeiro de 1989. No início, ela era exibida às terças à noite, meio nada a ver, né? Mas pouco tempo depois, ela foi transferida para as tardes de domingo. A sessão nasceu com a ideia de focar em filmes de ação e aventura, e por conta disso ela tinha esse nome, mas com o tempo ela começou a exibir filmes de basicamente qualquer gênero. Entre 1999 e 2001, essa sessão foi ao ar aos sábados. Eu não me lembrava disso, mas fazendo pesquisas para este vídeo, me veio realmente essa memória de assistir a temperatura máxima aos sábados durante um breve período da minha infância. Naquela época, a Globo estava dando prioridade para a exibição do Planeta Xuxa. Outra curiosidade
curiosidade interessante é que o estado do Acre já ganhou diversas exibições duplas da temperatura máxima por conta do fuso horário, e isso também ocorria para ajustar a grade em dias de jogos de futebol. Então os acreanos já tiveram a chance de curtir 2 filmes na temperatura máxima em diversas ocasiões. Eu não sei vocês, mas eu não fazia ideia de que o Domingo Maior está no ar desde 1972. Durante um período, Domingo Maior era a denominação da programação dominical da Globo, que incluía atrações como Chacrinha, o programa Silvio Santos, foi bem naquela fase em que o Silvio Santos estava na Globo, além de, claro, algumas séries e filmes. Mas o programa voltou a ser uma sessão exclusiva de filmes em 1981, e desde então não saiu mais da grade de programação. Vale dizer que existem dias excepcionais onde o Domingo Maior não é exibido. Isso geralmente acontece quando está rolando competições esportivas, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, ou quando ocorre festivais de música, como o Rock in Rio e o Lollapalooza. Eu tenho certeza que o Corujão também marcou a vida de muita gente que está assistindo esse vídeo. Essa sessão estreou em 1986, na época ela ia ao ar apenas nas madrugadas de sexta para sábado e de sábado para domingo, e em 1998 o programa passou a ser diário, fazendo a alegria da galera que sofria de insônias com a exibição de até 3 filmes em sequência. Com o tempo, o Corujão deixou de ser diário novamente e passou a ter uma grade meio instável na emissora, mas ele é exibido até hoje, e eu confesso que há alguns anos atrás eu assistia bastante Corujão, pois eu sofri com uma insônia bem braba. E nessa época eu acabei revendo ótimos filmes. Vários clássicos da sessão da tarde que eu citei no início do vídeo acabaram ganhando esse espaço na madrugada durante um certo período. E o Corujão não era a única sessão de filmes da Globo que fazia companhia para quem não conseguia dormir. Mas para falar da próxima, vamos precisar ir mais fundo neste iceberg. O Intercine era uma das minhas sessões favoritas. Esse programa também ia ao ar de madrugada e tinha como principal premissa a interatividade. Na verdade, essa foi a primeira sessão de filmes interativa na TV brasileira, onde o espectador sempre tinha a chance de escolher os filmes do dia seguinte por meio de telefonemas. Funcionava assim: durante os intervalos do Intercine, eram divulgadas 2 ou 3 opções de filmes para serem votados pelo público. Então passava aquela chamada com uma pequena sinopse e alguns trechos de cada filme, e o filme que conquistasse mais votos do público era exibido no dia seguinte. Era uma dinâmica bem interessante. Eu particularmente nunca votei, mas eu sempre escolhia um dos filmes na minha cabeça e ficava deitado no sofá pensando: tomara que votem nesse, eu quero assistir esse, porque fazer um telefonema em si, isso eu nunca fiz. Sua estreia aconteceu em 1996 com o filme O Último dos Moicanos, e nessa estreia não teve votação. O filme foi escolhido pela própria emissora e exibido como qualquer outro. Mas a partir do segundo dia, eles já deram início a esse formato e permaneceu assim até o dia 30 de dezembro de 2010, data em que essa sessão de filme saiu da programação. Sessão de Gala também é uma extinta sessão de filmes que tinha alguns diferenciais interessantes. Acredito que a maioria das pessoas acabou pegando essa sessão de maneira desprevenida nos domingos de madrugada, pois ela era transmitida geralmente após o Domingo Maior, mas em outras ocasiões a sessão de gala também chegou a ser transmitida nas noites de sexta e de sábado. A sessão tinha como característica dar mais foco a obras de grandes diretores, grandes clássicos, filmes premiados em festivais de cinema, como o Oscar ou o Festival de Cannes. Então, pra galera mais cinéfila, a sessão de gala era sempre uma boa pedida. Eu conheci vários filmaços nessa sessão. Só de cabeça eu me lembro de exemplos como Beleza Americana, Quase Famosos, Rain Man, Cães de Aluguel, enfim, era uma sessão muito boa que infelizmente deixou de ser exibida em 2019. E aproveitando, eu já vou citar mais 2 sessões que chegaram como sucessoras da sessão
sessão de gala. O primeiro foi o Festival Rexona de Cinema. Essa sessão foi exibida por 5 semanas em 2019 e por 5 semanas em 2020 e tinha um conceito de passar filmes com muita ação e muita adrenalina. E essa sessão do Rexona foi substituída pelo Cinemaço, que é exibido até hoje. O Cinemaço é uma janela que costuma dar foco em filmes de ação, mas que também contempla alguns filmes contemporâneos que também foram premiados. Então o Cinemaço é basicamente um meio termo entre a sessão de gala e o Festival Rexona de Cinema. Uma sessão que eu gosto, pois sempre me remete a grandes exibições, é o Cinema Especial, que na real é uma sessão bem sazonal. Ela sempre aparece para cobrir os buracos que a Globo deixa na programação e pode ser exibida à tarde, à noite, de madrugada. Então quando você menos espera, pode brotar um cinema especial do nada. Uma das coisas que eu não fazia ideia é que o Cinema Especial está no ar desde 1969. E outra curiosidade é que no ano passado, em 2023, não houve nenhuma exibição do Cinema Especial em rede nacional. Apenas o estado de São Paulo recebeu uma única exibição, mas foi um caso bem regional, pois a transmissão nacional em si não precisou ocorrer. Pois é, o Lucas Nauta, ele esqueceu de falar de mais uma sessão de filmes aqui no caso, e eu vim aqui para intervir. Sim, eu mesmo, MBJ, vim aqui para falar sobre o Campeões de Bilheteria, que ele aparece de vez em quando na emissora desde 1969 como um tapa-buraco na emissora. O fato interessante é que esse programa, ele apareceu quando a Record, ela comprou os direitos de exibição do Campeonato Carioca, e por conta disso eles optaram por colocar sessões de filmes bem embaralados e tudo mais, assim, pra ser um tapa-buraco. Eles sempre exibem esse programa em situações de tipo, aconteceu uma coisa errada aqui, vamos colocar esse programa. Como, por exemplo, teve lá as eliminatórias da Copa, que tinha Brasil e Argentina, e acontece que o jogo foi cancelado lá na pandemia e tudo mais, assim. E esse programa também foi exibido após o flop do Zig Zag Arena, que como o programa foi cancelado porque foi um flop gigantesco, tipo, o Globo ficou em 4º lugar, atrás da Band, por causa desse programa, e botaram esse Campeões de Bilheteria no lugar. Até que voltou o jogo de futebol, e aí sim, esse programa, ele é exibido eventualmente, sabe? E tem uma vinheta que é literalmente um preset que ela bota em todas as outras, é um negócio muito preguiçoso, mas é isso aí. Agora vamos entrar em uma sequência de sessões denominadas como Festival. O Festival de Inverno aproveitava as estações do ano para exibir filmes nas terças e sextas durante os meses de junho e julho na parte da noite. Isso geralmente acontecia depois da novela. Esse conceito também se aplicou ao Festival Primavera, que era uma sessão patrocinada por marcas como a Antártica, a Caloi e a Senpi Toshiba. Tivemos o Festival de Verão, que geralmente era exibido entre janeiro e março. Tivemos o Festival de Férias, que era um dos meus favoritos. Ele ocorria nos períodos das férias escolares, entre janeiro e março, e principalmente no mês de julho. E esse é outro caso que também foi ao ar em diversos horários. Eu me lembro bastante desse programa substituindo a sessão da tarde durante alguns períodos. Me lembro claramente de assistir ao filme dos Power Rangers nesse festival de férias, e isso é nostalgia pura. Também tivemos o Festival de Sucessos, que passou por diversas fases, começando em 1976 e finalizando em 2019, e tivemos o Festival Nacional, que contou com exibições em diferentes fases da emissora e que tinha como foco a exibição de filmes brasileiros. A sessão de Natal também é uma sessão sazonal, e isso é óbvio, né? E ela costuma ser exibida na madrugada do dia 24 para o dia 25 de dezembro, bem ali naquela véspera de Natal. A sessão traz filmes com temática natalina, e além de transmitir filmes, essa sessão também exibia alguns especiais de Natal de desenhos animados, principalmente em animações da DreamWorks. E aqui eu estou me referindo a curtas como o especial de Natal do Shrek, dos Pinguins de Madagascar, do Kung Fu Panda. Às vezes rolava um Natal da Turma da Mônica, um Natal do Mickey, enfim.
fim. A sessão de sábado estreou em 1992 e exibiu filmes mais voltados para a família, como comédias e aventuras. Nos anos 2000, essa sessão fazia dobradinha com o Caldeirão do Hulk, e eu me lembro de gostar bastante dessa sessão. Não sei porquê, mas os filmes que ela exibia geralmente me chamavam a atenção. Jumanji, pra mim, é a cara da sessão de sábado. Aquele filme do carro desgovernado, eu também vi algumas vezes nessa sessão. Ela é exibida até hoje e no momento atual vem trazendo alguns filmes de grande destaque, como Forrest Gump, O Máscara, Piratas do Caribe, Esqueceram de Mim, o próprio Curtindo a Vida Doidado. Então parece que essa é uma das sessões mais legais que ainda estão no ar, principalmente pra galera mais nostálgica, como é o meu caso. Antes de existir a temperatura máxima, a Globo exibia filmes nas tardes dominicais em um programa chamado Sessão de Domingo. Ela não era uma sessão fixa, se tratava de mais um tapa-buraco na programação e foi ao ar durante quase toda a década de 80. Lá nos anos 80, entrava no ar a Sessão Western, que transmitia diversos filmes de faroeste na programação. Eu não encontrei muitas informações sobre ela na internet, mas na Wiki da TV Globo existe uma lista extensa com diversos filmes que foram exibidos nessa sessão. Daqui pra frente, eu vou trazer as sessões de filmes mais obscuras deste iceberg. Um dos exemplos é o Primeira Exibição, que teve uma fase que durou entre 1974 a 1983, outra que foi exibida em 1989 e outra em 1994. Essa foi a primeira janela de lançamentos de filmes em TV aberta e fazia bastante sucesso por trazer obras inéditas. Na época, o home video ainda não era tão popular, então o Primeira Exibição servia como local onde os grandes blockbusters eram exibidos. Claro que na época a janela entre o cinema e a TV era bem maior, mas podemos dizer que essa sessão foi a principal antecessora da Tela Quente e do Super Cine. O Cine Clube foi uma sessão de filmes apresentada na Rede Globo durante as madrugadas de 1984 até 1996. Esse é outro caso interessantíssimo também. Na época, existia uma exigência legal para que as emissoras exibissem pelo menos um filme legendado por semana, com o objetivo de contemplar a comunidade de deficientes auditivos. E isso é muito bacana, pois desde que eu me entendo por gente, eu não me lembro de ter assistido a filmes legendados na TV aberta, salvo alguma exceção ou outra na TV Cultura, mas na Globo, pelo menos, eu realmente não me lembro. E essa sessão aproveitava o contexto para exibir grandes clássicos do cinema mundial. Então nessa sessão rolavam muitos filmes do Hitchcock, do Akira Kurosawa, do Bergman. Então era uma sessão muito única que eu particularmente nem conhecia. Já o Cine Fan Club é bem diferente. Esse tinha uma temática bem mais jovem e exibia comédias românticas, dramas e até documentários que tinham como base algum fandom bem definido. Ela foi ao ar entre 2014 e 2015 e exibiu diversos filmes com astros do Disney Channel, exibiu o documentário Never Say Never do Justin Bieber e, vez ou outra, exibia alguns filmes que não tinham nada a ver com nada, tipo aquele Operação Babá do Vin Diesel. Entre 1972 e 1986, a Globo contava com uma sessão de cinema que foi a precursora do Corujão. O Coruja Colorida trazia o mesmo conceito de exibir filmes durante a madrugada e permaneceu com esse título até 1976. A partir de então, a sessão ganhou o nome de Sessão Coruja e permaneceu assim até 1986. Depois disso, a sessão passou
passou a se chamar Corujão, e eu já falei dela lá no começo do Iceberg, mas no caso do Coruja Colorida ou da Sessão Coruja, era basicamente a mesma coisa. No início, os filmes eram exibidos apenas nas sextas, sábados e vésperas de feriado. Honestamente, eu não conhecia esses dois tópicos e eu pirei nessas duas vinhetas. Eu achei elas muito legais. O Código Penal foi uma sessão de filmes exibida entre os anos de 1981 e 1987. Ela ia ao ar no final da noite, mais ou menos naquela faixa que hoje seria após o Jornal da Globo, mais ou menos naquele horário. Pelo título da sessão, já dá pra imaginar o teor dos filmes que eram exibidos nessa janela, né? Aqui o gênero dominante era um suspense sobre crimes, advogados e policiais. Então tinha muito filme de tribunal, alguns filmes de ação também, e essa é uma das sessões que mais me chamaram a atenção. Eu fui dar uma olhada em filmes que foram exibidos, e nele tem diversos clássicos como 12 Homens e uma Sentença, Operação França e Testemunha de Acusação. E eu também sou obrigado a dizer que a vinheta do Código Penal é espetacular. Apesar de aparecer algumas tipografias com crimes bem bizarros, o conceito dela é muito legal, é muito psicodélico. Eu adorei, eu confesso. Em 1991, a Globo estava completando 26 anos, e para comemorar o aniversário, eles criaram uma sessão chamada Globo 26 anos, que tinha como proposta exibir apenas filmes inéditos de terça a sexta. Essa é uma sessão bem obscura, que ficou no ar por pouco mais de um mês, então há pouquíssimo material sobre ela na internet, e para se ter uma ideia, até o ano passado, a vinheta dessa sessão era uma Lost Media, mas o canal Moroni publicou uma versão dela em ótima qualidade há 8 meses atrás. Então, por essa questão de raridade e obscuridade, eu coloco o Globo 26 como o último tópico deste iceberg. Eu simplesmente adorei fazer este iceberg, é um assunto que faz tempo que eu queria trazer de alguma forma aqui para o canal e eu espero que tenham gostado. Eu estou com uma ideia de fazer icebergs para sessões de filmes de outras emissoras, como o SBT e a Band. Então se vocês gostaram deste vídeo e gostarem da ideia, já deixem o like, comentem e engajem bastante. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.